Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Falando sobre estrutura de igreja ainda, sobre a estrutura de governo, sobre a estrutura de sustento daqueles que vivem para se dedicar ao ministério, eu quero falar hoje um pouquinho com você sobre os presbíteros e o dinheiro. Embora eu já tenha levemente abordado esse assunto ontem, eu quero ler um outro texto de 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 1 a 16, onde o apóstolo Paulo também dá instruções e direções acerca de como uma congregação, como uma igreja deve tratar os presbíteros em relação à sua estrutura financeira. Diz o texto: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito por nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. No texto, o apóstolo Paulo está dando algumas explicações, prestando contas, dando satisfações e, ao mesmo tempo, cobrando um comportamento de correção da igreja de Corinto. A igreja de Corinto havia sido iniciada, inaugurada por ele, ele havia sido o primeiro pregador, o primeiro evangelista, o primeiro missionário que por ali passou, fundou aquela igreja, estruturou, depois trouxe outros presbíteros e deixou ali para ficarem cuidando do pastoreio dela, mas eventualmente ele voltava até aquele lugar para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de solidez. E Paulo percebeu uma coisa: quando ele foi pregar o evangelho pela primeira vez, ele não quis pedir ofertas para sustentar esse ministério porque ele entendia que era o começo da igreja e ele não quis que as pessoas evitassem Cristo por causa do dinheiro. Dessa forma, ele trabalhou, ele, como diz nas suas outras cartas, fez tendas. Ele era construtor de tendas e ele trabalhava para se sustentar, vendia seus produtos para se sustentar, para manter a obra do Senhor viva. Mas aqui ele cobra um comportamento da igreja porque a igreja se acostumou de uma maneira que Paulo considera inadequada. Ele diz: por acaso a própria lei também não nos diz que todos nós temos direitos iguais? Então por que eu sou tratado de um jeito diferente dos demais apóstolos? E em se referindo aos demais apóstolos, inclusive ele menciona os irmãos do Senhor, provavelmente Tiago, Lucas, e também se refere ao próprio apóstolo Pedro,
que era também sustentado pela congregação. Esta mentalidade do sustento, naturalmente, vem do Antigo Testamento, porque, como eu já mencionei, Deus destinou todos os dízimos aos sacerdotes. Os sacerdotes no Novo Testamento foram apontados para os líderes religiosos, de maneira geral, da igreja. E, portanto, os dízimos devem ser sempre direcionados para o cuidado com pessoas, ao passo que no Antigo Testamento as ofertas eram direcionadas para as coisas. Muito embora nossa estrutura hoje não nos permita fazer distinção entre uma coisa e outra, normalmente o caixa de uma congregação local, de uma igreja, é marcado por dízimos e ofertas juntos, e estes recursos servem para o pagamento de todas as despesas, desde o salário dos obreiros até a água, a luz, o telefone, as cadeiras, o ar-condicionado, o material para as crianças, o material de tecnologia, o notebook, o data show, enfim, tudo que é usado numa estrutura. No caso do tempo em que nós estamos vivendo agora, em que precisamos fazer lives, as câmeras, os notebooks, os microfones, enfim, tudo aquilo que envolve a estrutura tecnológica para fazer uma transmissão ao vivo está incluída nessa lista de materiais. Além de tudo isso, a ajuda constante, a assistência constante aos pobres, aos necessitados, às viúvas, do que falaremos em outros podcasts. Mas o fato é, a Bíblia diz claramente que os obreiros são dignos do seu salário, do seu sustento. Portanto, não é nenhum desvio, não é nenhum aproveitamento por parte de alguns líderes quando uma congregação lhe paga um salário. A Bíblia diz que esses obreiros devem ser sustentados. E a argumentação de Paulo é muito simples. Considerando a pregação do Evangelho uma guerra, ele diz: quem vai à guerra à sua própria custa. Ele diz: nenhum soldado luta por conta própria. Todo o exército é, de alguma forma, financiado. Ele diz: a lei também fala de não amordaçar o boi enquanto estiver debulhando o cereal. Já comentamos isso no podcast anterior. Por fim, Paulo puxa um outro texto do Antigo Testamento que diz: o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. E então ele diz: se nós semeamos coisas espirituais, não é muito que colhemos de vocês algumas materiais. O que quer dizer, em outras palavras, que não existe maneira de nós colocarmos um preço quando nós colocamos alguém em contato com Deus. Não existe maneira de colocarmos um preço quando nós acolhemos um casal que estava prestes a divorciar-se e o casamento é restaurado. Não existe possibilidade de colocarmos um preço na restauração de um filho que estava perdido nas drogas, mas que agora está encontrado na presença do Senhor. Paulo diz: nós semeamos coisas que não têm preço, mas que têm valor eterno. E em troca, nós precisamos ser sustentados, precisamos ser mantidos para fazermos aquilo para o que fomos chamados a fazer. Portanto, não é e não deve ser nenhum motivo de vergonha um obreiro ser remunerado pela congregação onde ele serve. E essa congregação deve reconhecer o seu ministério e ajudá-lo a manter-se fazendo aquilo para o que Deus lhe chamou. Nos próximos podcasts falaremos um pouquinho mais sobre isso e sobre as estruturas locais que permitem os obreiros continuarem sendo remunerados. Conquanto haja muitas vozes de pessoas que, por vezes, sequer vão a uma congregação e não sabem qual é o cotidiano de um líder, especialmente dos que militam no ministério, não se envergonhe de ser remunerado. Não se envergonhe de cooperar com dízimos e ofertas para esta finalidade, porque isto é bíblico, muito embora a ignorância de muitos permitam muitas críticas e às vezes críticas desonestas. Que Deus te abençoe e que você tenha nele sempre um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.